Meus queridos, a paz do Senhor, eu sou o diácono Claudio Machado e esta é mais uma das nossas pequenas reflexões com base na leitura diária da revista Lições Bíblicas da CPAD neste segundo trimestre de 2022, lição dos adultos, que tem como título do trimestre Os Valores do Reino de Deus e como subtítulo falando da relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Nós já passamos por extraordinárias lições, nós vimos na lição de número 1, o Sermão do Monte, o caráter do Reino de Deus, lição 2, Sal da Terra, Luz do Mundo, lição 3, Jesus, o discípulo e a lei, lição 4, resguardando-se de sentimentos ruins, lição 5, o casamento é para sempre, lição 6, expressando palavras honestas, lição 7, não retribua pelos padrões humanos. Lição 8, que foi a semana passada, sendo verdadeiros, quando nós começamos a trabalhar sobre o dar esmola, o ajudar alguém. E é interessante o texto de Provérbios, que nos deixa claro que a Deus empresta aquele que se compadece do pobre. Muito interessante, quer dizer, Deus nunca deixou ninguém desamparado e nunca ficou devendo nada a ninguém. Ninguém deve nada a Deus, não deve nada a ninguém, porque Ele sempre dá com sobra. Mas a lição nos ensinou a ser verdadeiros. Na hora que você for dar uma oferta, for dar uma esmola, dê com sinceridade, não dê com subterfúgio, com segundas intenções, querendo aparecer, para mostrar que a sua oferta é maior do que a de alguém. E seguindo a mesma linha do ser verdadeiros, que são três coisas que são apresentadas ali em Mateus, nós temos a esmola, Mateus capítulo 6, nós temos a oração e nós temos o jejum. Deixando de lado a esmola e partindo agora para a oração e o jejum, nós temos a lição 9 que trata sobre orando e jejuando como Jesus nos ensinou. E nós já aprendemos alguma coisa boa esta semana. Eu fiquei feliz pela quantidade de pessoas que reagiram aos nossos vídeos, pessoas até de outros países. Eu tenho relato aí de pessoas dos Estados Unidos reagindo aos nossos vídeos. Tem pessoas aí lá do sertão mesmo, lá de Cambaitó, Macacos por ali, irmão Joel e os demais irmãos reagindo aos nossos vídeos. Nós temos pessoas do estado de Goiás, nós temos pessoas aqui da região e temos até crentes da nossa igreja, obreiros da nossa igreja, que estão reagindo aos nossos vídeos como quem está aprendendo alguma coisa. Porque o Sermão do Monte é instrutor. Um obreiro falou para mim, é a mesma coisa, à medida que eu estudo, quanto mais eu estudo, mais eu aprendo. E eu fiquei muito feliz com isso. E nós estamos na leitura diária, onde aprendemos a oração como forma de verdadeira confissão, a oração em forma de verdadeira adoração, a oração em forma de verdadeiras ações de graça. Nós falamos sobre o culto de ação de graça, inclusive lá na casa de Simão, o leproso, o ex-leproso lá em ações de graças pela ressurreição de Lázaro. Nós vimos a oração do cristão com humildade e discreta, com discrição. E vimos ontem que o jejum e a oração são uma combinação divina. As duas coisas juntas chamam a atenção de Deus. Nós falamos ali na separação de Paulo e Barnabé para o ministério, para a obra missionária. Hoje, o texto vai ser na mesma linha de ontem, mas no sentido de nos trazer a responsabilidade para a nossa própria necessidade. Não é algo que precisa que alguém nos estimule, que alguém mande nos fazer. O estímulo é coisa boa, porque às vezes nós estamos esquecidos, alguém traz o estímulo e você acorda. Mas é algo que nos leva a fazer porque nós temos uma necessidade. É você quem tem que ter a necessidade de se alimentar. É você quem tem que ter a necessidade de dormir. É você quem tem que ter a necessidade de estudar. É você quem tem que ter a necessidade de fazer um jejum, não para emagrecer, porque aí não seria jejum, seria dieta. Mas para abdicar o teu corpo daquilo que Deus até proporcionou, das delícias, como está escrito lá, comer as gorduras, beber as doçuras, que eu até costumo dizer que aquele texto ali do Antigo Testamento, quando diz comer as gorduras e beber as doçuras, é carne assada com um suco muito bom. Mas no jejum, você se abstém disso por um propósito, por um fim,
por um objetivo. E nós temos na Bíblia Sagrada que o jejum tanto é particular como o jejum pode ser coletivo. De vez em quando nós encontramos, quando o povo precisa de um conserto, alguém chegando e dizendo, e proclamou-se um jejum. E o povo agora participou daquele jejum de tal hora até tal hora, para que o povo dissesse, Deus, atente para nós, nos abençoe. Mas o jejum, especificamente para a leitura de hoje, é algo pessoal, é algo voluntário, é algo que você tem que se tocar para a necessidade dele. Pois bem, estamos diante da lição de número 9 para amanhã, domingo, amanhã, dia 29 de maio de 2022. O título da lição é Orando e Jejuando como Jesus ensinou. Como Jesus ensinou. E a leitura de sábado está na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 5. E ainda na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 27. Ou seja, Paulo vai nos revelar o segredo da sua vitória. Um dos pontos que auxiliaram na vitória de Paulo está aqui, e é no jejum. A epígrafe do texto diz, o jejum como um ato deliberado e voluntário, como um ato praticado, como um ato de vontade. Ele queria fazer o jejum, deliberadamente ele fazia, sem precisar que ninguém o impulsionasse, e voluntário. Então vamos fazer leitura na tradução Revista Almeida e Corrigida, fazendo hoje uso da Bíblia do Culto, na segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 6, versículo 5, inicialmente, que diz, Paulo está falando ali da abnegação para o ministério, o quanto ele era determinado ao ministério. Aí ele começa no versículo 1, para você entender o versículo de número 5, você tem que passar pelo 1, o 1, o 2, o 3, etc. E ele vai falar sobre o trabalho dele na obra do Senhor, que eles cooperando com o Espírito Santo cooperando com eles. E muitas vezes, como diz no versículo de número 3, passou por escárnios, passou por escândalos, passou por censura. Não que ele em si tivesse censurado, mas os outros o censuravam pela sua ideologia. Eu dou uma risada assim porque tem muita gente censurando por causa da sua compreensão. Às vezes eu fico na dúvida se determinada igreja ela é somente o CNPJ ou se ela faz parte da igreja que Jesus Cristo fundou. Porque se faz parte da igreja que Jesus Cristo fundou, ela tem que agir de uma determinada forma, pelo menos de acordo com o Sermão do Monte. E no Sermão do Monte diz, todo aquele que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. E outras coisas mais, né? No Sermão do Monte tem na história de Jesus, no ministério de Jesus, melhor dizendo, tem leproso que é curado, tem prostituto que aceita Jesus, tem toda uma gama, tem até endemoniado que se torna crente, lá o endemoniado gadareno e etc. Mas no CNPJ é diferente, no CNPJ às vezes não aceita não. Aí eu tenho que entender se a censura, como disse Paulo aqui, é uma censura ligada ao reino de Deus ou se é uma censura ligada ao CNPJ. Vai entender, né? Então eu ainda acho melhor ser ligado ao reino de Deus, mas vamos para frente. Aí ele vem falando ali, aí no versículo 4 ele vai falar da muita paciência, que ele teve dificuldade nas aflições, nas necessidades, nas angústias. Aí quando chega aqui no versículo número 5 ele diz, nos açoites, que é o nosso texto, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias. Isso aqui são coisas que Paulo fazia voluntariamente, sem precisar que alguém o impulsionasse ou ficasse lá. Vai, Paulo, é sua obrigação. Conta-se a história de uma mãe que chegou para o filho e queria fazer ele levantar da cama e ele não levantava. Meu filho, levante ele deitado. Meu filho, levante ele deitado. Aí ele chegou para a mãe e disse, mãe, me dê pelo menos 4 motivos para eu levantar da cama agora. A mãe disse, tá bom. Primeiro motivo é domingo. Domingo, né, tem que levantar. Segundo motivo, você tem mais de 30 anos. Terceiro motivo, hoje é dia de escola dominical. Quarto motivo,
você é o pastor da igreja. Então, veja que o camarada precisava ser impulsionado para fazer o serviço que já era dele. Então, aqui Paulo diz: eu atuei nas vigílias, nos tumultos, nos trabalhos e etc. Aí ele encerra o versículo 5 dizendo: nos jejuns. Paulo constantemente estava jejuando. Mas você não vê Paulo tocando trombeta. Tem um determinado personagem que a vida dele é dizer que vem jejuando há alguns anos, eu não sei se já tem 5 anos, é um negócio assim, todo dia ele jejua, todo dia. Inclusive eu já estive com ele até em viagens e percebi que realmente ele não come. Mas não precisa dizer todos os dias que está jejuando. O corpo físico em si, eu não sei se é a estrutura da pessoa, não emagrece, não vê o caso, não é da minha conta. Mas não precisa dizer que está jejuando. Na live que nós fizemos, coisas que devem ser, 3 coisas que devem ser feitas em secreto, nos orienta. Entra no teu quarto, fecha a tua porta para orar, em secreto. Nos orienta que dê a esmola sem que a outra mão saiba, no secreto. E nos orienta que o jejum, você deve lavar o rosto, você deve fazer aquela coisa assim interessante e tal, para que ninguém saiba. E o jejum é o tipo de coisa que ele é feito com um propósito. Com um propósito. Paulo aqui é o homem que viu o terceiro céu. Paulo foi lá, ele escreveu na carta aos Gálatas que ele foi ao terceiro céu. E lá viu coisa que ao homem comum não é lícito dizer. Paulo chega diante do rei Agripa e começa a descrever o céu, que a Agripa diz: uai Paulo, para aí, você quer que eu seja crente também? Daqui a pouco você vai querer que eu seja crente. Aí Paulo diz: oh, quem dera que não só o Senhor, mas toda essa multidão que está aqui me ouvindo. Ali estava soldado, ali estavam várias outras pessoas serviçais que atendiam. Paulo viu o terceiro céu e Paulo sabia que para chegar lá, para suportar enquanto estava aqui na terra, ele tinha que mortificar o seu corpo na carne. Ele tinha que mortificar porque o espírito da bem da verdade está pronto, mas a carne é fraca. Por isso que ele escreve lá em Gálatas 5, as obras da carne, e imediatamente ele já fecha com o fruto do espírito. E o fruto do espírito você só consegue se o corpo tiver controlado, mortificado, porque os desejos do corpo são muitos, são grandes, são tremendos. Aí Paulo nos traz que ele sempre estava nos jejuns, mortificando o próprio corpo. Vamos ler o que ele diz no capítulo de número 11 e no versículo 27. 11 e 27, do mesmo 2 Coríntios, da mesma carta. Ele vai dizer da seguinte forma: também falando das suas dificuldades, do seu sofrimento por amor do evangelho, e ele vai, que para nós é um tapa na cara, porque a gente diz que ama o evangelho, mas fica na rede. Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. A gente às vezes quer pregar o evangelho, mas quer ficar dentro do carro, no ar-condicionado. A gente quer pregar o evangelho, mas quer ir para a chácara, quer ficar na chácara, quer cuidar do gado, quer o salário bom na conta, quer pregar o evangelho, mas assim, vocês vão e eu tô aqui. Então não é assim. Paulo dá um tapa na cara da gente. E ele diz aqui: em trabalhos e fadiga, versículo 27, em vigílias, repetiu as vigílias, muitas vezes, em fome e sede, muitas vezes, né? Em jejum, o jejum aqui apareceu, muitas vezes, em frio e nudez, passando por toda a dificuldade, mas Paulo não deixava de lado jejuar, porque tinha um propósito. Jejue com um propósito. Talvez o de Paulo fosse: eu quero suportar esse tempo, quero abençoar, quero que Deus abençoe os irmãos, tenho esse seguinte objetivo, tal, quero me livrar da boca do leão, quero me livrar da cadeia de não sei o que, quero ser usado por Deus. Que nós também saibamos fazer o jejum do jeito que Jesus nos ensinou. Legal, né? Se inscreva no nosso canal, compartilhe, curta, comente e vamos para a Escola Bíblica Dominical estudar essa palavra. Fica na paz do Senhor.